Imagine um planeta onde a balança do amor e da companhia está perpetuamente desequilibrada. E se, em vez da mítica alma gêmea, uma parcela significativa da população feminina se deparasse com um vazio inexplicável, onde deveria estar seu parceiro de vida? Isso não é ficção científica. É uma realidade complexa e dolorosa, vivenciada em nações ao redor do mundo. Vamos mergulhar no âmago desse fenômeno para desvendar os países que lutam contra a escassez de homens e as profundas razões históricas, econômicas e sociais por trás disso. É uma jornada que desmistifica crenças e apresenta fatos contundentes sobre a demografia e a dinâmica social do século XXI. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. Este vislumbre inicial é apenas a ponta do iceberg de uma verdade muito mais complexa. À medida que nos aprofundamos, você descobrirá que a falta de homens nesses lugares raramente se deve a uma única causa. Trata-se, na verdade, de uma combinação de conflitos, migração, longevidade e fatores culturais. Nos deparamos com a questão crucial: como esse desequilíbrio afeta não apenas a vida pessoal dessas mulheres, mas também a economia e o próprio tecido social dessas nações. Prepare-se para abandonar suposições, pois a verdade por trás desses países é muito mais surpreendente do que você jamais poderia imaginar. Iniciaremos nosso estudo com um grupo de países que compartilham uma herança marcada pela dor e pela geopolítica, que criaram um vazio masculino que perdura por gerações. A primeira parada da nossa viagem é a Europa Oriental. Aqui, a disparidade de gênero é um fato comprovado, com raízes em eventos de mais de 70 anos atrás. Embora décadas tenham se passado, a Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra Patriótica, como é conhecida em alguns países, deixou uma marca demográfica indelével. Milhões de jovens perderam a vida no campo de batalha, alterando permanentemente o equilíbrio populacional em lugares como Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e os países bálticos. Hoje, dois fatores cruciais se somam a essa tragédia histórica. Primeiro, a expectativa de vida. Os homens nessas regiões frequentemente têm uma expectativa de vida significativamente menor do que as mulheres. A diferença na longevidade em alguns desses países pode chegar a 10 anos a favor das mulheres, o que significa que, em faixas etárias acima de 55 anos, a diferença se torna gritante. Os motivos são complexos e envolvem hábitos de vida relacionados ao tabagismo, consumo excessivo de álcool e menor propensão a buscar cuidados médicos preventivos. Em segundo lugar, a migração econômica. Após a queda da União Soviética, muitos homens em idade ativa com habilidades especializadas emigraram para a Europa Ocidental ou para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades de emprego e salários mais altos. Essa fuga de cérebros e êxodo de mão de obra deixou para trás um grande número de mulheres, muitas delas altamente instruídas e profissionais, que de repente se viram em mercados de encontros onde a oferta de homens com perfis semelhantes aos seus era drasticamente baixa. Tomemos a Letônia como exemplo. Nesta pequena nação báltica, o número de mulheres supera o de homens por uma margem que a torna um dos maiores exemplos mundiais de desigualdade de gênero. Não é apenas a taxa de natalidade que importa, mas também a sobrevivência e a longevidade. É o retrato de uma sociedade onde uma mulher precisa competir com muitas outras, pela atenção de um homem que inevitavelmente redefine os papéis de gênero e as expectativas sociais. A situação é igualmente alarmante na Rússia, a maior nação do mundo. Dados demográficos revelam que para cada 10 mulheres, existem apenas 8 homens e meio. Isso se traduz em milhões de mulheres que simplesmente não encontram um parceiro do sexo masculino em sua faixa etária e região geográfica. O impacto é sentido em tudo, desde a cultura popular até as políticas governamentais de controle de natalidade. Mas a história não termina na Europa Oriental. Na verdade, os casos modernos mais fascinantes e complexos ainda estão por vir. A seguir, examinaremos como economias em expansão e políticas rígidas de planejamento familiar criaram desequilíbrios na Ásia, onde as causas são menos históricas e mais deliberadas, gerando uma nova onda de mulheres solteiras que desafia todas as normas sociais conhecidas.
Se você pensava que as causas eram apenas guerra e longevidade, está prestes a descobrir uma verdade mais perturbadora. Deixamos para trás o legado das guerras do século XX para mergulhar nas sociedades asiáticas, onde o desequilíbrio de gênero foi moldado por decisões culturais e políticas, com consequências de longo prazo. Este capítulo explora a ironia de nações que alcançaram grande progresso econômico, mas que sofrem com um grave desequilíbrio no mercado matrimonial. O caso da China é talvez o mais conhecido. Embora a narrativa que dominou a mídia frequentemente se concentre na escassez de mulheres devido à rígida política do filho único e à preferência cultural por filhos homens, isso levou ao que é conhecido como o problema do excedente de homens. No entanto, existe uma camada mais profunda e recente nessa dinâmica que afeta diretamente mulheres solteiras e altamente qualificadas. Embora a escassez de mulheres seja palpável nas áreas rurais e entre os grupos de baixa renda, um fenômeno completamente oposto está emergindo nos centros urbanos e entre a elite intelectual. Trata-se do problema das Shengnu, um termo que se traduz como mulheres encalhadas ou mulheres deixadas para trás. Um termo que tem sido duramente criticado por suas conotações misóginas. Essas mulheres são tipicamente profissionais, com formação universitária, renda mais alta e alto grau de independência. Curta, inscreva-se e compartilhe. O paradoxo reside no fato de que, à medida que as mulheres chinesas superaram os homens em conquistas educacionais e profissionais, seus padrões para um parceiro masculino também aumentaram. Elas desejam um homem que seja, no mínimo, seu igual em educação, renda e status social. Contudo, o homem chinês médio se sente intimidado ou incapaz de atender a essas altas expectativas profissionais. A escassez de homens disponíveis para essas mulheres da elite se traduz em uma escassez de homens aceitáveis ou desejáveis segundo seus novos parâmetros de sucesso. O problema aqui não é a falta de homens em geral, mas sim a falta de homens dispostos a aceitar uma parceira que seja sua igual ou superior. Ou homens que atendam aos novos padrões de uma geração de mulheres empoderadas. Como resultado, milhões de mulheres chinesas urbanas, com futuros promissores e carreiras estáveis, permanecem solteiras, não por falta de pretendentes, mas pela escassez de parceiros compatíveis que valorizem sua independência e não se sintam ameaçados por seu sucesso. Esse mesmo padrão é observado em outros países asiáticos, como a Coreia do Sul e o Japão, embora com nuances diferentes. No Japão, por exemplo, o termo homens herbívoros descreve uma geração de jovens que perderam o interesse em casamento, namoro e nas pressões sociais da masculinidade tradicional. Eles optam por se concentrar em seus hobbies, na tranquilidade e em uma vida com menos responsabilidades financeiras ou emocionais. Isso deixa um número crescente de mulheres ansiosas para formar uma família sem um número significativo de homens dispostos a participar da dinâmica tradicional de namoro e casamento. Essa situação nos obriga a repensar o conceito de escassez de homens. Trata-se de uma escassez física ou de uma escassez de papéis e de vontade de se relacionar? A resposta é que ambas ocorrem simultaneamente, operando em diferentes níveis da sociedade. O dilema social e pessoal está apenas começando a se revelar, mas o cenário global em breve se tornará ainda mais complexo. A escassez de homens não se deve a causas como guerras ou a política do filho único, mas a uma razão mais profunda: a evolução das mulheres e seu papel na economia global. Mesmo nas Américas, o equilíbrio está mudando. E a pergunta que as mulheres fazem é a mesma: para onde foram os homens? É crucial prestar muita atenção a essa dimensão econômica e sociológica, pois ela é fundamental para entender o futuro dos relacionamentos. Elas, causas estruturais e econômicas, criaram o que alguns sociólogos chamam de desajuste de compatibilidade. Essa é uma realidade sentida não apenas em países com desequilíbrios históricos, mas também em nações desenvolvidas com populações jovens no Ocidente. O conceito de que as mulheres são escassas está sendo reescrito pelo fato de que os homens compatíveis são os que são escassos. O principal fator por trás desse fenômeno é a revolução silenciosa no ensino superior.
Globalmente, na maioria dos países desenvolvidos e em muitas nações em desenvolvimento, as mulheres ultrapassaram os homens na obtenção de diplomas de graduação e pós-graduação. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, quase 6 em cada 10 diplomas de ensino superior concedidos são para mulheres. Em alguns países da América Latina e da Europa, a proporção é ainda maior. Esse sucesso educacional tem uma consequência direta no mercado de parceiros. Historicamente e culturalmente, as mulheres tendem a preferir parceiros do sexo masculino que sejam pelo menos iguais ou superiores a elas em educação e status socioeconômico, um fenômeno conhecido como hipergamia social. À medida que o número de mulheres altamente qualificadas aumenta, o número de homens que atendem a esse requisito de igualdade ou superioridade diminui estatisticamente. O resultado é um gargalo social. O terço mais instruído das mulheres compete pelo terço mais instruído dos homens. Ao mesmo tempo, um segmento de homens menos instruídos ou de menor renda se vê com menos opções de parceiras, porque o número de mulheres que tradicionalmente aceitariam esse status social diminuiu drasticamente. Um exemplo interessante pode ser observado em certas cidades brasileiras, onde a migração interna de homens para regiões com empregos industriais específicos e a predominância de mulheres em carreiras de serviços profissionais criaram uma lacuna de disponibilidade. Nessas áreas metropolitanas, as mulheres encontram um número limitado de homens que buscam ou têm potencial para um relacionamento sério, baseado em igualdade de status profissional. O desequilíbrio torna-se mais evidente em países onde a migração masculina se direciona para indústrias extrativas ou empregos de baixa remuneração no exterior, deixando as mulheres no comando dos setores de serviços e educação. As Filipinas são um exemplo notável. O país é um exportador global de mão de obra, e muitos de seus trabalhadores homens vão trabalhar nos setores marítimo ou da construção civil no Oriente Médio ou em outros países asiáticos. Esse fenômeno cria uma ausência de homens no país, embora as remessas que eles enviam sejam cruciais para a economia familiar. Em outras palavras, a falta de homens nem sempre significa que não há homens. Corpos masculinos no país significa que há falta de candidatos masculinos que atendam às exigências da mulher moderna para um parceiro no século XXI. A mulher de hoje é independente, bem-sucedida e busca um parceiro que complemente e não complete sua vida, o que eleva o padrão de compatibilidade. A escassez de homens desejáveis deve-se a uma incompatibilidade causada por fatores como história, cultura, economia e, crucialmente, longevidade. Este último fator é especialmente crítico em países como o Japão, onde a expectativa de vida feminina é significativamente maior, resultando em milhões de mulheres, principalmente as com mais de 65 anos, vivendo sozinhas devido à inevitabilidade estatística. Esse desequilíbrio acelera o envelhecimento da população. Sociedades e governos reagem com programas de casamento arranjado, patrocinados ou políticas de imigração. No entanto, a tendência mais forte é a mudança na mentalidade feminina em relação ao desenvolvimento pessoal, à carreira e à independência. Reescrevendo o conceito de solteirice e transformando o panorama dos relacionamentos em todo o mundo. A análise a seguir se concentrará nas soluções mais ousadas e em histórias pessoais, em países com condições extremas. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!